Mais ou menos no período em que terminava a minha tese, eu encontrei uma obra de um professor francês, professor Michel Onfray, não sei como soletram aqui, não sei se todos vocês conhecem. O professor Onfray é o responsável por uma série de livros chamados A Contra-História da Filosofia, La Contra-História de la Filosofia, em que ele dedica toda essa série de estudos, são 8 ou 9 livros, à historiografia filosófica, a forma de se fazer história da filosofia. E ele começa com uma reflexão do Benjamin Constant, que todos conhecemos, que é a de que a história é escrita pelos vencedores. A história é escrita pelos vencedores. E assim também muitas vezes, a história da filosofia. A história da filosofia também, muitas vezes, é escrita pelos vencedores. E os vencedores, se nós buscarmos um relato da história da filosofia, são claros. Eu lembro do professor Leonardo, na nossa última reunião do Girsch, fazendo um levantamento exatamente dos perdedores. Se nós formos pegar o que sobreviveu ao filtro histórico da filosofia, nós vamos ver que não sobrou nada de Demócrito, ou pouquíssimo. Não sobrou Epicuro, não existe. Diógenes não existe, a não ser em pouquíssimas frases. Os sofistas só chegaram até nós ridicularizados através da mirada das lentes dos filósofos. Os sofistas, em toda a sua importância aqui, a partir do século passado, principalmente aí com Werner Jaeger, com Guthrie, tiveram uma recuperação, mas passaram para a história da filosofia. Não sei se em castelhano ou em catalão, mas sofista em português significa enganador, significa mau caráter, em certo sentido, de má-fé, que argumenta de má-fé. Bom, e assim todos os materialistas passaram para a história da filosofia, todos os relativistas, todos aqueles que não comungavam com um certo idealismo, um certo transcendentalismo, que a corrente começa, na verdade, ali com Pitágoras, não sei nem se Pitágoras, acho que até em Parmênides, mas vamos ver Pitágoras, Platão, passando por Santo Agostinho, São Tomás, até Kant, terminando com Hegel, que eu diria que é a grande corrente filosófica do Ocidente, a mais importante, a mais discutida, a mais conhecida, a mais influente, com certeza. Mas, a par dessa corrente, há também uma contracorrente importantíssima, que muitas vezes é olvidada, que muitas vezes é deixada de lado. Uma corrente que engloba todos aqueles que são imanentistas, todos aqueles que não são idealistas no sentido clássico da palavra, todos aqueles que se confrontam com o racionalismo, se confrontam com a teleologia e com a teologia também. A professora Karine, especialista aqui em Idade Média, não me deixa mentir, o filtro da Idade Média, e nada absolutamente orquestrado na maioria das vezes. Muitas vezes sim, é famosa a passagem de Platão, da passagem de Diógenes Laércio, em que ele diz que Platão elaborou um plano para queimar todos os livros de Demócrito. Não sei se conhecem essa passagem, mas Platão queria efetivamente destruir materialmente todos os livros de Demócrito. Na Idade Média o que acontecia é que era apenas eles não copiavam mais o que não interessava, e com o passar do tempo, tem um livro muito interessante que saiu agora, chama-se The Swerve, que é de um professor de Harvard, que é uma literatura, mas que conta a descoberta da última edição
do De Physis, da natureza, né? Naturum Rerum, de Lucrécio. De Lucrécio, que quase se perdeu, só sobrou uma cópia que foi encontrada no início do Renascimento. Né? Bom, de qualquer forma, a história dos perdedores na filosofia, a história dos deterministas, dos materialistas, dos sensualistas, dos hedonistas, é uma história que é interessantíssima e que merece, dos irracionalistas, e que merece ser contada, dos não absolutistas, pelo menos não na esfera do pensamento, e isso que sempre me interessou. Começando por Schopenhauer, mas passando por vários outros, no programa de pós-graduação, juntamente com o professor Anditias, que esteve aqui há pouco, nós começamos uma linha de pesquisa que era a contra-história da filosofia do direito. Da mesma forma que a contra-história da filosofia existe, a contra-história da filosofia do direito também existe. Então, como o professor Michel Onfray tentou fazer com a filosofia, nós tentamos fazer um estudo, uma análise de historiografia filosófica, como é feita a escrita da história da filosofia do direito. Muito bem. Esses estudos me levaram e para terminar, que meu tempo vai chegando ao fim, a buscar entender como que isso se dava hoje. E de Schopenhauer para Nietzsche a Freud, nós passamos muito rapidamente, em especial com a vontade racional, com a vontade de potência e a vontade inconsciente freudiana. Mas o materialismo hoje se manifesta de forma mais incrível e de forma muito profícua, e digo isso muito claramente, na enorme expansão e no enorme desenvolvimento das neurociências nos últimos 20 anos. Porque o materialismo até 20, 30 anos não era capaz de explicar de forma suficiente o fenômeno da mente. A mente era uma caixa preta na qual nós não podíamos penetrar. E nos últimos 30, 20, 15 e cada vez mais anos, nós compreendemos muito melhor, muito mais profundamente, muito mais amplamente como um cérebro material pode produzir uma mente que nós experimentamos como absolutamente não material. Como ela pode produzir um eu consciente, como ela pode produzir uma consciência, como ela pode produzir sensações, como ela pode produzir emoções, sentimentos, sem necessitar recorrer a ideias transcendentais, a ideias metafísicas, a ideias de alma, a ideias teológicas, a ideias outras. Se ainda não se pode explicar tudo, não é o que se encontra em questão. Não é necessário que a neurociência explique todo o mundo da mente para que nós possamos, com confiança, dizer que é possível uma explicação fisicalista e materialista da mente. Que, para mim, sempre foi o desafio maior de toda a filosofia. Isso me levou, nos últimos anos, a estudar as implicações das neurociências para a filosofia da mente e para a filosofia do direito, que são enormes. Só para encerrar, mas já que estamos num congresso mais amplo que trata de liberdade, Schopenhauer, não vou saber precisar de que ano é um livro, escreveu um livro chamado Sobre a Liberdade da Vontade, que em português está traduzido sobre o livre-arbítrio, muito mal, mas sobre a liberdade da vontade, em que já antecipava a ideia de que não existe livre-arbítrio, que a consciência não é a responsável pelos atos humanos, mas um mero espectador a posteriori dos atos que são tomados pela vontade irracional. O que foi confirmado no início da década de 80 em um experimento famosíssimo, quem não conhece, recomendo, de Benjamin Libet, que era um neurofisiologista que provou que as pessoas tomavam as decisões
motoras antes de terem consciência delas. Esse experimento foi replicado e replicado várias vezes, e a neurociência hoje traz aportes fundamentais para a filosofia e abala muito dos alicerces com os quais nós trabalhávamos. Muitas das ficções com as quais a filosofia vinha trabalhando ao longo dos últimos milênios, eu ia dizer séculos, mas milênios, hoje em dia não se sustentam mais frente a várias dessas descobertas científicas. E eu sempre gosto de voltar a Hegel. A filosofia não pode fechar os olhos para a ciência do seu tempo. Não podemos fazer filosofia desvinculada da ciência do nosso tempo. Se as neurociências e todas as outras ciências trazem conclusões que nós, e vários de nós, não gostamos delas, e conclusões que nos assustam, conclusões que nos incomodam, elas não deixam de existir e não passam a estar erradas apenas por isso. Nós não podemos ignorar a ciência e fingir que ela não existe. Não devemos nos submeter às ciências, não devemos ser cientificistas, positivistas, neopositivistas, nada disso. Mas o filósofo tem que estar atento, tem que pensar criticamente as ciências e os seus resultados. Não pode simplesmente fazer como uma pomba que voa achando que o ar a impede de voar, quando na verdade é a resistência do ar, a resistência da realidade que a permite voar. Voar sem ar, como dizia Kant, né, é o impossível. Quando a razão vai sem base nos fatos, ela acaba trazendo fantasias e muitas vezes criando monstros. Bom, muito obrigado. Gracias, doctor César Cardoso, por ceñirse especialmente por ceñirse al espacio. Le he avisado 5 minutos antes y realmente ha cubierto. Bien, como vemos, esa tradición, esa cultura que ha destacado el profesor César Cardoso quedó, digamos, de alguna manera minorizada también por elementos políticos y de todo tipo. Esta es una línea que, bueno, creo que Giertje se va a beneficiar mucho de ella, pero en todo caso lo dejo para el debate. Ahora es el momento del profesor, aquí a mi izquierda, Saulo Pinto Cuello, de la Universidad Federal también, es decir, de Brasil, del Estado de Brasil, no del Estado de Minas Gerais, justo al lado de Brasilia, lo digo por... Goiás. Sí, Goiás. Sí, de Goiás, que está... Fue el estado que, digamos, aportó gran parte de los trabajadores que construyeron Brasilia y que entonces ha heredado la conflictividad. Brasilia se ha quedado con, digamos, el rerumblón y Goiás tiene esa base de trabajadores que construyeron Brasilia, pero con una universidad impresionante. Bueno, sin nada más, profesor Saulo, por favor, tiene usted la palabra. Buenos días. Hablaré en castellano. Obrigado. Porque soy un poco así, casi que irresponsable con estas cosas de utilización de lenguas que no tengo dominio, ¿no? Que no conozco bien. Sí que sé que mi castellano es fatal, no malo, pero pienso que es un intento de mejorar, hablar en público, inclusive, y así lo haré en esta ponencia. Bueno, también intentaré hacer más una charla, una habla libre sobre una trayectoria, un percurso investigativo, intentando explicar al mismo tiempo un poco de lo que he hecho en estos 14 años de investigaciones en el campo de la filosofía del derecho. Y también con esto un poco de cómo
aquello que he hecho yo se conecta, tiene interacciones con la cuestión del cultural, de la cultura como elemento político también, o sea, con la cuestión de la cultura como un substrato de la política, una realidad, un campo que no está anejo a la política de alguna manera y que del contrario se hace presente a todo instante, mismo que muchos que trabajan con la política y ahí el derecho lo pienso dentro de la cultura y dentro de la política, ¿no? Muchos que trabajan con la política muchas veces utilizan del derecho para intentar blindar la política de sus problemas culturales, ¿no? Y bueno,